E o Jornal da Band está mostrando aí todos os absurdos, né? A única coisa que eu queria dizer é se fosse, por exemplo, o presidente do Corinthians numa situação... E olha, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. E ela, como presidente do Palmeiras, não tem nada a ver com isso, né? Absolutamente nada. A Crefisa não é o Palmeiras. Não, a Crefisa não é o Palmeiras. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. As coisas não se misturam. Mas você imagina se fosse essa situação com o presidente do Corinthians. Impeachment. Não, se fosse essa situação com o presidente do Corinthians... Impeachment. A Polícia Federal estava na porta do Parque São Jorge. Mas tem que separar as coisas também. Se fosse com o Corinthians, separa. Por exemplo, Vai de Bet. O Corinthians foi vítima da Vai de Bet. Sim, certo? mas do dizendo, caso, se tivesse não um da empresa, do caso Vai de Bet. Vamos supor que o Osmar Stabile, nesse momento, tivesse sendo acusado, a empresa dele, de um monte de problema, de irregularidade com os aposentados no Brasil. A gente acabou de dizer que a Crefisa não é o Palmeiras. A gente acabou de dizer que a Crefisa não é o Palmeiras, então não... Sim, mas no Corinthians as coisas potencializam. Ia ter uma hecatombe lá, porque é o presidente do Corinthians, que os últimos presidentes, todos deram problema, fama, todos né? deixaram um rombo. É a fama. Eu acho né? então É que se a fama. Crefisa patrocinasse o Corinthians, mudaria de figura, é isso? Não, acho que não. Acho que não teria a ver. Eu acho que é só uma Mas questão você aí tá dizendo que daria a polícia na porta do Corinthians? É, porque presidentes do Corinthians, quando tem problema... Tá falando pela repercussão, então, em cima do clube. Pela repercussão. Porque os presidentes aí do Corinthians, quando tem questões policiais, é um movimento enorme, gigantesco, né? Ô, Capri. A gente está vendo aí todas as questões envolvendo a Crefisa nesse trabalho do Jornal da Band brilhante e não respinga no Palmeiras, como não deve respingar Ainda mesmo, não porque sabemos, não tem nada né? a ver. Não sabemos, Não tem né? nada. Mas o Palmeiras o é dinheiro- uma coisa, a o Crefisa dinheiro é outra. E já saiu mas de lá, inclusive. o dinheiro da Crefisa vai parar no Palmeiras diretamente, para certo? contratações, para Exato, melhorar o então, futebol. assim, Quando a Palmeiras, Crefisa né? patrocinou o Palmeiras. É. né? Você Então, pode dizer, o durante dinheiro dos anos. aposentados estava ali. Né? Então. Você pode dizer, o dinheiro dos Agora, aposentados me surpreende- que reclamam aí dos procedimentos me da surpreende Crefisa a mídia estava calada lá. sobre esse assunto. A gente vê o Jornal da Band todo dia falando sobre, a gente fala sobre isso aqui, mas é engraçado o silêncio de muita gente da mídia, viu? Porque é uma vergonha. O editorial que a Band divulgou na última sexta-feira, que nós reproduzimos aqui no Esporte Matéria Debate, excelente, por sinal. mano. extraordinário. E tem que bater nisso e não pode cair no esquecimento, que o mal do brasileiro é isso. A gente fala um dia, depois de uma semana esquece, 2 semanas ninguém mais fala, e os velhinhos do Brasil, que são desrespeitados aqui, que até agora o escândalo do INSS, ninguém falou mais nada, né? Como é que fica? Quem foi lesado por esse governo 6 corrupto, nojento? bilhões. Ninguém fala nada. Ótimo, né? Parabéns. Agora, é só curioso, tá? Para não falar outro termo, para não comprometer aí as pessoas ouvirem errado, né? A gente tá falando de fair play, a gente falou aqui na nossa discussão, né? Quem defende o fair play do futebol brasileiro comanda uma empresa que não joga limpo com os aposentados, né? Como é a ironia a ironia do destino, né? Essa é a pergunta que eu queria fazer pra Leila. Eu juro que eu não vejo a hora de observação aí encontrar a Leila singela, pra é. fazer justamente essa pergunta. Eu não vejo a hora disso acontecer. Pois é. Em uma zona mista, em uma coletiva, é justamente a pergunta. Ô, Leila, não é contraditório Total. você pedir respeito no fair play financeiro do futebol brasileiro, mas ao mesmo tempo a sua empresa faz o que faz e você não fala uma linha publicamente? Você se esconde de uma forma covardada? Você não aparece para poder prestar aí um depoimento à população. Não é nem a população envolvida no futebol, é a população, até porque é muito mais importante o que acontece com os nossos idosos do que o futebol que a gente tanto ama aqui. Do que um transfer ban. Do que um transfer ban. só tem a ver com aquele time. Isso, exato. O dinheiro do aposentado é a coisa mais importante. Pois Todos é. nós seremos aposentados Porque um os dia. aposentados foram roubados recentemente. Meteram-lhe a mão. É a Coreia do Norte. E tá tudo bem. Eu falei já, é a E tá Coreia. tudo legal. Foram roubados. Os idosos do Brasil Começou foram a CPMI. roubados. CPMI nunca dá em nada nesse país, né? É. CPMI nunca dá em nada. Mas Roubados. começou a do roubo dos aposentados. É a Coreia do Norte. Roubar. É um E quem clube- vai pagar a conta do é um- roubo? É um clube que não se somos comunica. nós. É, não se comunica. Nós vamos pagar a conta do roubo dos aposentados. Claro que sim, já estamos Somos pagando. nós. E os caras estão soltos aí, ninguém foi preso ainda, gente. Isso é um absurdo. Roubaram 6 bilhões de reais dos aposentados brasileiros e ninguém foi preso. Isso não é admissível. É Brasil, E nós velho. vamos pagar a conta. Não, e nós aqui vamos pagar a conta. E, os caras estão soltos. E o silêncio da empresária Leila Pereira. É isso. Nem a presidente do então, Palmeiras. O esse é o silêncio da isso. empresária Leila Pereira é um silêncio que não tem justificativa. Vou até te falar, foi sexta-feira passada a apresentação do Carlos Miguel, a Leila lá estava. E eu esperava que alguém
pudesse fazer esse questionamento para a Leila. Por mais que o foco fosse o Carlos Miguel, a Leila tem a obrigação moral, ética, com a população, em explicar toda essa situação. Porque, de novo, a gente tem que separar a situação aqui. Se fosse o Corinthians, claro, a repercussão midiática, estar em cima, até pela fama, quem tem fama deita na cama. Mas o Palmeiras, que sempre foi visto, e é mesmo, um clube extremamente organizado, sério, bem administrado, financeiramente em vários sentidos, a pessoa que já injetou o dinheiro, ela deve explicações à população. Quem fizer e ela, a de forma pergunta, não entra covardada, mais. não aparece. Ela tem que aparecer. Leila, você é uma vergonha. O seu silêncio é constrangedor. Do jeito que tá, se tu fizer a pergunta, não entra mais. Não participa mais. Dane-se. E eu faço questão de estar lá também. Eu quero Eu perguntar. não tô falando que seria tua, tô dizendo que quem fizeram. Os órgãos governamentais que têm o dever de fiscalizar o setor não fazem nada. Absolutamente Silêncio, nada. tudo em silêncio. Essas agências regulatórias são Cabide grandes de emprego. cabides de emprego. Cabide de emprego. Serve só de cabide de emprego. Nunca a favor do povo, da população. Nunca. Sempre a favor das empresas. Essas agências, todas essas agências reguladoras aí. Sempre, né? Nunca a favor do povo, sempre a favor das empresas. Experimenta atrasar o DARF um dia só. Tá louco, não brinca com isso aí não. Bate a receita no teu prédio ali, né? Bom, eu espero, faço um apelo aqui aos nossos amigos e colegas de imprensa que cobrem o Palmeiras. Se vocês tiverem a oportunidade numa zona mista, numa coletiva, agora tu pediu. façam a pergunta. Tem que botar agora. Tem que botar a tua vinheta agora. Eu faria essa pergunta com o maior prazer do mundo. Tem que botar a tua vinheta agora. Por quê, cara? É tão difícil perguntar? Tu acha que alguém vai perguntar? Coloquei errado a vinheta. Tu viu? Tu tá calejado já. Tu acha que alguém... Quem cobra o Palmeiras tem medo do Abel Ferreira, certo? Imagina da Leila. Cara, mas a pergunta tem que ser coloca feita. A tua vinheta mas agora. A pergunta tem que ser feita, Leila, você que bate tanto no fair play financeiro, no respeito, na ética, na moral do futebol brasileiro, já há décadas que você fala sobre isso, como é que você se sente com os escândalos envolvendo a sua empresa, que até agora você não se manifestou em nada, não teve uma nota oficial, não teve uma declaração, é uma vergonha, é um vexame isso, é uma vergonha isso. E o Palmeiras, de novo, não tem nada a ver. Tem até a gente falando, Palmeiras é sujo. Sim, sujo onde, velho? Palmeiras, que culpa que tem o Palmeiras? O Corinthians teve tanto vagabundo, bandido que por lá passou. Que culpa tem o Corinthians? No São Paulo, no Santos, no Atlético, que culpa tem as instituições, velho? Eu queria colocar um asterisco no Palmeiras sobre o contrato assinado pelo Abel Ferreira com o Al-Sadd. Aí sim. Aí foi um erro de gestão, um silêncio constrangedor do clube. E dos dois. Da Leila e do Abel presidente também. E do treinador. E os setoristas que cobram o Palmeiras tiveram medo de perguntar. Só 2 perguntaram. Alexandre Silva, eu vou dar crédito Silvestre. sempre. Alexandre Silvestre da TV Gazeta e Igor Siqueira do Portal UOL. Só os 2 perguntaram sobre o contrato. Só os 2. Os outros setoristas todos em silêncio. Talvez até com temor de não poderem mais entrar nas entrevistas. E também deixando tem isso. claro aqui, o Nelson Pico, ele tá falando, Capela falando que o roubo do INSS é desse governo. Cara, eu quero que se exploda se foi o do Bolsonaro ou do Lula. Qual política? Eu quero É roubo, roubo é de qualquer um. Eu quero que se exploda se é Bolsonaro ou Lula. Eu odeio. A política na vida, ela é tudo. Só que eu odeio as pessoas que ficam se degladiando, se matando em rede social, na rua, em manifestação, porque eu defendo isso, defendo aquilo. Eu defendo a população, velho. Eu me defendo, porque eu sou um contribuinte que eu tenho que pagar em dia os impostos, senão eu tô morto. Porque esse governo toma as coisas da gente. Nosso parceirão. Eles querem a gente pobre. Parceirão, é meu Eles sócio não querem governo. a gente bem. O governo quer que a gente seja burro, ignorante, pra ser massa de manobra. Eles não querem que a gente se dê bem, que a gente possa progredir na vida. Eles querem que a gente possa regredir a todo instante. Vocês não acordam. Os governos municipais, estaduais e federais são meu parceiro. Mas eu só divido a minha grana. Eu ganho e divido com eles. Eles não me dão nada em troca. Isso. Por que eles aumentaram o IPTU do jeito que aumentaram? Por que existe o ITBI, que é nocivo, que é uma porcaria, que tu faz um esforço para ter uma casa própria e tu ainda tem que pagar o imposto ainda? O IPTU é o imposto mais canalha que mais alguém sem poderia vergonha, cobrar. mais Mais sacana sem do vergonha Brasil. e sacana do Brasil.